Então, gente, vamos aí mais um vídeo, tá? Vamos agora resolver as questões de os conceitos, né? Noções fundamentais do direito penal. São 20 questões, tá, gente? É um assunto que a CESP não abrange muito, mas vamos pegar ela de cabo a rabo para qualquer concurso jurídico aí você matar ela bonito. Vamos lá. Uma questão de 2019, tá, gente? Como vocês podem ver aí do TJ. Você que vai fazer a prova do TJ aí, de outros estados, do Rio de Janeiro, fica ligado no canal, toca no sininho, se inscreva no canal e bons estudos. A respeito de características do direito penal, assinale a opção correta. Segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta humana que expõe a perigo bens jurídicos, ainda que não exista vítima determinada e direta. O direito penal tem os princípios como fontes de integração da lei penal, que devem ser utilizados em caso de omissão legislativa, mas cuja aplicação é vedada para desfavorecer o réu, desfavorecer o réu. De acordo com o direito penal, a aplicação de nova lei, no caso de esta estabelecer nova causa de diminuição de pena e nova causa de aumento para um tipo penal incriminador existente, deve ser afastada a fato ocorrido antes de sua vigência, ainda que em benefício do réu. Tudo errado essa questão, né? Segundo o direito penal, o fato praticado durante a vigência de lei excepcional, quando o fim do período de sua duração ou quando cessarem as circunstâncias que determinaram, não mais se aplica a lei excepcional? Claro que se aplica. O direito penal estabelece, com fundamento na teoria da atividade, que deve ser analisado todo o desdobramento da ação criminosa para se estabelecer o local do delito. Nós temos lá, né, gente, aquela palavrinha luta, que é o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tá, teoria da atividade, é o tempo. Então, o lugar do crime, nós temos teoria da ubiquidade. O tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. Aqui ele está falando, teoria da atividade, deve-se realizar uma ação criminosa para estabelecer o local do crime. O local do crime é a teoria da ubiquidade. Então está errada. Logo a nossa questão aqui, gente, é a letra A, tá? Segundo o direito penal, é impossível incriminar a simples conduta humana que expõe a perigo bens jurídicos, ainda que não exista uma vítima determinada e direta. É possível incriminar uma simples conduta humana que expõe a perigos bens jurídicos. Essa é a nossa resposta. Então, ó, os crimes formais têm como sua consumação independente da existência de um resultado, ainda que este venha a acontecer. Temos aí o exemplo de crimes de extorsão, temos os crimes de mera conduta, que eles não produzem um resultado concreto. Por isso não se pune o resultado, mas sim a conduta. Voltando lá. Então, ó, segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta? Incriminando a simples conduta é um crime de mera conduta, que observa ele não produz um resultado concreto. Por isso não se pune o resultado, mas sim a conduta. São delitos que exigem apenas a conduta, sem qualquer resultado naturalístico. Tá aí o crime de mera conduta, tá, gente? O crime de porte ilegal de arma, a invasão de domicílio. Retrato bem o exposto, um crime de mera conduta. Basta a conduta do agente para formalizar um determinado crime. Beleza? E aí a nossa resposta, letra A. Partindo para a próxima questão, sem lero-lero, sem mimimi, a respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. A analogia constitui um meio para suprir lacuna do direito positivado, mas em direito penal só é possível a aplicação analógica da lei penal in bona parte, em atenção ao princípio da reserva legal, expresso no artigo 1º do Código Penal. Bom, gente, a nossa questão aqui ela está correta. A analogia ela constitui um meio para suprir uma lacuna do direito positivado, mas em direito penal só é possível essa aplicação para analogia in bona parte, ou seja, em benefício do réu, a favor do réu, e nunca in malam parte, em atenção ao princípio da reserva legal. Beleza?
Próxima questão. Questão de número 3. Polícia Civil de Delegado. No direito penal, a analogia é uma forma de autointegração da norma penal para suprir as lacunas, porventura existentes? Essa é a nossa resposta. A analogia, ela é uma forma de autointegração da norma penal, tá, gente? Para suprir as lacunas. Beleza? Tá certinha a nossa resposta. É uma fonte formal, analogia não é fonte. Utilizada na modalidade jurídica, preceitos legais, existe para solucionar hipótese não prevista em lei, nada a ver, né? Corresponde a uma interpretação extensiva na norma penal, ela não corresponde a uma norma extensiva. Ela é uma forma de autointegração. É uma fonte formal mediata, né? Não é uma fonte. Beleza? Partindo para a próxima questão. Questão de número 4, viu? Quando você tem um resuminho na mão, fechadinho, que você dá uma lida nele, estuda, dá uma relida, você faz as questões de boa. Outra questão de delegado aí, de Manaus. Vamos lá. Acerca do direito penal e do poder punitivo, assinale a alternativa correta. O garantismo penal, ele impede a intervenção punitiva do Estado? Ele impede a intervenção punitiva? Então, já parei por aí. O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena, quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. O direito penal do autor tem essa característica, tá, gente? De reduzir a pena quando tem algumas coisas favoráveis em relação ao acusado. É a nossa resposta. Nós vamos lá no resuminho. O direito penal do ato tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também os atos preparatórios e os de tentativa. No direito penal do inimigo, a sanção penal é aplicada com extremo rigor e objetiva punir o inimigo de modo exemplar por atos cometidos, sem, contudo, relativizar ou suprimir garantias processuais. A criminalização secundária tem como características a igualdade e a abstração, uma vez que a lei penal é genérica e a todos dirigidas. Então, o direito penal do autor, ele poderá servir de fundamento para a redução da pena, tá, gente? Esse é o direito penal do autor. Então, seguindo, próxima questão. Olha aí, gente, questão de número 5, de técnico judiciário. Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue. Sob o prisma formal, o crime corresponde à concepção do direito acerca do delito em uma visão legislativa do fenômeno. E sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Então a nossa questão, gente, ela está correta, está certinho. Vamos lá no resuminho? O crime, segundo o prisma formal, é toda ação ou omissão proibida por lei, sob ameaça de pena, enquanto sob o prisma material, crime é a ação ou omissão que contraria os valores ou interesse do corpo social, exigindo sua proibição com a ameaça de pena. Então, ó, acerca, né? Sob o prisma formal, o crime corresponde à concepção do direito acerca do delito. É uma visão legislativa do fenômeno. Em relação ao material, o crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Então, ó, sob o prisma material, crime é ação ou omissão que contraria os valores ou interesse do corpo social, exigindo sua proibição com ameaça de pena. Enquanto que no formal, é toda ação ou omissão, voltando, enquanto que no formal, é toda ação ou omissão proibida por lei, sob a ameaça de pena. Beleza? Então, nossa questão tá certinha, tá, gente? Partindo para a próxima questão aí, para o vídeo não ficar muito grande. Uma questão de analista, tá? Com relação às fontes e aos princípios do direito penal, bem como a aplicação e a interpretação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item correto. No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime
a teoria da ubiquidade, nós vimos lá, né, que nós temos luta. Lu, de lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tá, tempo do crime, teoria da atividade. Logo, a questão A está errada. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra, de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. É a nossa questão correta, tá, gente? Tá certinha a nossa questão aí. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas do direito penal. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal? Não é proibido, nós vimos, né? A analogia em Bonaparte. Dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador no que se refere à tipificação dos crimes e à cominação de pena, é-lhe permitido tipificar crimes de perigo abstrato e criminalizar atitudes internas das pessoas, como orientação sexual. Negativo, né? A gente não, o direito penal, ele não criminaliza a atitude de orientações sexuais e nem religiosas, né, gente? Então, ó, a questão está errada. Então, nós temos aqui, ó, luta, né, teoria da ubiquidade, que é em relação ao lugar do crime, teoria da atividade e tempo do crime. Temos aqui também, ó, em que pese a necessidade de instituição de lei em sentido estrito para a criação da lei penal, a doutrina e até mesmo os tribunais relativizam esta condição, tendo como parâmetro que a analogia ela não pode ser realizada em prejuízo do réu, mas poderá ser invocada em seu benefício, que é a analogia em Bonaparte. Vamos ver as fontes do direito penal? Então, nós temos as fontes materiais, que se refere-se ao meio pelo qual é a norma estabelecida, a competência daquele que cria a norma. As fontes do direito remetem às formas com as quais o direito se manifesta. Através das fontes do direito, podemos vislumbrar a efetivação da expressão do direito. Então, nós temos as fontes formais. E o que a gente entende por fonte do direito? Como base usada para se fazer a justiça. O direito pode ser entendido como justiça e a fonte é como base. Então, ó, a justiça é feita através da sentença, que, por sua vez, é baseada em leis, jurisprudências e costumes. Então, nós temos as fontes materiais, nós temos as fontes formais. As fontes materiais são chamadas de fontes de produção, e as fontes formais são chamadas de fontes de cognição e conhecimento. As fontes de produção são as fontes materiais de produção da norma ao Estado, já que compete privativamente à União legislar sobre a matéria. Enquanto que as formais, elas se dividem em imediatas e imediatas. As imediatas, aquelas aplicadas diretamente, e as imediatas aplicadas indiretamente. As imediatas são as leis, os tratados, as regras e as convenções de direito internacionais e as súmulas vinculantes. As indiretas e as imediatas nós temos por equidade, costumes, os princípios e a jurisprudência. Então, ó, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas, os costumes e os princípios. Então, aqui, ó, os costumes e os princípios são fontes mediatas do direito penal. Aqui ele trocou. Ele colocou como fonte imediata. E não são como fonte imediata. São como fonte mediata. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido, nós já vimos que não. Dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador no que se refere à tipificação dos crimes, nós vimos que não deve se criminalizar atitudes como orientações sexuais e como orientações religiosas. Beleza? A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior do navio de guerra, de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Questão de número 7. Acerca dos princípios e fontes do direito penal, assinale a opção correta. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância deve ser aplicado a casos de furto qualificado em que o prejuízo da vítima tenha sido mínimo. Claro que não, né, gente? Furto qualificado. Conforme o entendimento do STJ, o princípio da adequação social
justificaria o arquivamento de inquérito policial instaurado em razão de venda de CDs e DVDs? Muito pelo contrário. Não se adequa ao princípio da adequação social a venda de CDs e DVDs piratas. O entendimento do STJ é que não se adequa. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Aquele cara que se autolesiona não é punível. É a nossa resposta. Essa aqui é uma questão, gente, de princípios, que vai ser um próximo assunto do direito penal e vai estar bem amarradinho aí pra gente. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Não. De acordo com o princípio da insignificância, só materialmente atípica, formal não. As medidas provisórias podem regular matéria penal nas hipóteses de lei temporárias ou excepcionais. Não podem regular. A medida provisória não regula a matéria penal. Show? Próxima questão. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, fica o próximo item. Conforme jurisprudência assente do STF, o princípio da insignificância descaracteriza a tipicidade penal em seu caráter material. Certinha a nossa questão, né, gente? Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância descaracteriza a tipicidade penal em seu caráter material. Então, para se aplicar o princípio da insignificância, não precisa ter o caráter material. De acordo com o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material e não a formal. Então aqui, ó, o princípio da insignificância descaracteriza a tipicidade penal em caráter material, afasta a tipicidade penal no seu caráter material. Então tá certinho, tá? Só tentou dar uma enrolada nas palavras. Tá aí, analista legislativo. Próxima questão. Essa matéria é para outro assunto de princípios. O que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o item. O direito de punir do Estado, ele está vinculado ao direito penal substantivo ou direito penal objetivo? Não está errada essa questão, né, gente? O direito penal de punir do Estado não está vinculado ao direito penal substantivo. É a possibilidade que o Estado tem de criar e fazer cumprir as suas normas, executando as decisões condenatórias, proferidas pelo Poder Judiciário. É o próprio exponiente. Se um determinado agente praticar um fato típico, ilícito e culpável, aqui é a versão de crime analítico, tá, gente? Abre-se ao Estado o dever-poder de iniciar a persecução crimes injurídico. Em determinadas ações penais, o Estado conceda à suposta vítima a faculdade de ingressar em juízo com uma queixa-crime, permitindo-lhe com isso dar início a uma relação processual penal. Caso o querelado venha a ser condenado, o Estado não transfere o querelante os seus ius puniente. Chamado ius puniente, no entanto, não se limita à execução da condenação do agente, que praticou, por exemplo, o delito. A própria criação da infração penal atribuída ao legislador também se amoda ao conceito. Podemos concluir que o direito penal objetivo e o subjetivo como duas faces de uma moeda. O objetivo, é um conjunto de normas que, de alguma forma, cuida de matéria de natureza penal, e o subjetivo, com o poder e dever que tem o Estado de criar os tipos penais, de exercer o seu direito de punir, caso as normas por ele editadas venham a ser descumpridas. Então, o objetivo é um conjunto de normas que, de alguma forma, cuida de matéria de natureza penal. O direito penal vincula-se ao estudo dos valores fundamentais sobre os quais se assentam as bases da conveniência e da paz social, dos fatos que violam e do conjunto de normas jurídicas instauradas para proteger esses valores, mediante a imposição de penas e de medidas de segurança. O direito de punir do Estado está vinculado ao direito penal substantivo ou direito penal objetivo? Então nós vimos aí que está errada, né, gente? Temos o direito penal objetivo e o subjetivo.
Então, ó, o subjetivo é o dever-poder que tem o Estado de criar os tipos penais e de exercer o seu direito de punir. Então, é o subjetivo. Aqui ele está no substantivo ou direito penal objetivo, que é o direito de punir. Então, o direito de punir não está vinculado ao direito penal objetivo, e sim ao subjetivo. Entendeu? Aqui ele falou direito penal substantivo ou objetivo. Não é. É o subjetivo. Ó, direito penal subjetivo. Partindo para a próxima questão. Questão de número 10. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o item. O direito penal subjetivo refere-se ao conjunto de princípios e regras que se ocupam da definição das infrações penais e da imposição de penas ou medida de segurança. Não está errado, né, gente? Ó, direito penal subjetivo. Vamos lá. Ó, direito penal subjetivo é a possibilidade que o Estado tem de criar e fazer cumprir as suas normas, executando as decisões condenatórias proferidas pelo Estado. É o próprio bis punientes. Então, ó, o direito penal objetivo e o subjetivo, como nós vimos anteriormente. O objetivo é o conjunto de normas que, de alguma forma, cuida da matéria de natureza penal. E o subjetivo é o dever-poder que o Estado tem de criar os tipos penais e exercer o direito de punir, caso as normas por ele editadas venham a ser descumpridas. O direito penal subjetivo refere-se ao conjunto de princípios e regras que se ocupam da definição das infrações penais e da imposição de penas ou medida de segurança. Olha o objetivo, ó. Conjunto de normas que, de alguma forma, cuida da matéria da natureza penal. Então, essa definição aqui, ó, que é um conjunto de princípios, de regras, é um conjunto de normas. Então, o direito penal objetivo. Essa definição aqui é do direito penal objetivo e não subjetivo. Beleza? Partindo para a próxima questão. Questão de número 11. No que diz respeito a noções gerais aplicadas do direito penal, julgue o item. O direito penal vincula-se ao estudo dos valores fundamentais sobre os quais se assentam as bases da convivência e da paz social, dos fatos que violam e do conjunto de normas jurídicas instauradas para proteger esses valores, mediante a imposição de penas e de medida de segurança. Tá certinho, né? Olha aqui. O direito penal vincula-se ao estudo de valores fundamentais sobre os quais se assentam as bases da convivência e da paz social. Perfeito. Dos fatos que violam e do conjunto de normas jurídicas instauradas para proteger esses valores. Perfeito. Mediante a imposição de penas e de medida de segurança. Então aqui, olha o que ele está falando aqui, ó. O subjetivo, como um dever-poder que o Estado tem de criar os tipos penais e de exercer o seu direito de punir, quais as normas por ele editadas vão ser descumpridas. Olha, o objetivo é o conjunto de normas que, de alguma forma, cuida de matéria de natureza penal. Então aqui, gente, a gente está com um conceito objetivo. O direito penal vincula-se ao estudo dos valores fundamentais, sobre os quais se assenta na base da convivência e da paz social, dos fatos que violam e do conjunto de normas jurídicas instauradas para proteger esses valores, mediante a imposição de penas e de medida de segurança. Está uma misturada do conceito com o subjetivo e com o objetivo. Certinha a questão. Próxima questão. Questão de número 12. Com referência a fundamentos e noções gerais aplicados ao direito penal, julgue o próximo item. Em matéria penal, os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. Então, os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes
imediatos do direito penal. Certinho a questão, gente. Conforme lição de Luiz Flávio Gomes, que tem poder de celebrar tratados e convenções, é o presidente da República. Mas a sua vontade não produz nenhum efeito jurídico enquanto que o Congresso Nacional não aprovar, referendar, definitivamente o documento internacional. Uma vez referendado o tratado, cabe ao presidente do Senado a promulgação do texto, que será publicado no DO, mas isso não significa que o tratado já possua valor interno. Depois de aprovado, ele deve ser ratificado pelo Executivo. Após essa ratificação, o chefe do Poder Executivo, que compete ao presidente, expede um decreto de execução que é publicado em DO. E só a partir dessa publicação é que o texto ganha força jurídica interna. Então, voltando aqui, em matéria penal, os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. Então tá certinho aí, gente, tá? Próxima questão. Questão de papiloscopista. Vamos lá? No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e a imputabilidade, julgue o item. Se uma lei ordinária alterar o Código Penal para estabelecer a maioridade penal aos 16 anos, será julgada inconstitucional, pois a Constituição dispõe expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade. Certinha a nossa questão, tá, gente? De acordo lá com a Constituição, os menores de 18 são inimputáveis. Então, se uma lei ordinária vier alterar o Código Penal para a maioridade, aos 16 anos, de cara já é inconstitucional. Beleza? Próxima questão. Número 14. Julgue os itens seguintes referentes à interpretação da lei penal, as causas de reclusão da culpabilidade e de extinção da punibilidade. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, a analogia não é um meio de interpretação extensiva. Está errado. Busca alcançar o sentido exato do texto da lei, obscuro ou incerto, admitindo-se em matéria penal apenas a analogia em bona parte. Então está errado, tá, gente? Vamos ver lá por quê. A analogia, por outro lado, não se trata de uma interpretação da lei penal. De fato, sequer há a lei a ser interpretada. Cuida-se, portanto, de uma integração do ordenamento jurídico. Então, a analogia, ela não é uma interpretação da lei penal. Ela é uma integração do ordenamento jurídico. A lei pode ter lacunas, mas não o ordenamento jurídico. É uma integração e não uma interpretação. Beleza? Então aqui, ó, por analogia, meio de interpretação extensiva, já para por aí, vai no seu conhecimento, sem medo de errar, vai com fé que você vai se dar bem. Questão de número 15. Assinale a opção correta acerca da interpretação da lei. A interpretação extensiva é admitida em direito penal para estender o sentido e o alcance da norma até que se atinja sua real acepção? Certinha, é a nossa resposta. Vamos ver as demais? A interpretação analógica não é admitida em direito penal? Já corta por aí, né? Ela é admitida sim, em bona parte. A interpretação teleológica consiste em trair o sentido e o alcance da norma de acordo com a posição da palavra na estrutura do texto legal? Negativo. A analogia penal permite ao juiz atuar para suprir a lacuna da lei, desde que isso favoreça o réu. A interpretação judicial da lei penal se manifesta na edição de súmulas vinculantes editadas pelos tribunais? Claro que não, né, gente? Então, ó, temos aí a interpretação extensiva. É admitida em direito penal para estender o sentido e alcance da norma, até que se atinja sua real acepção. Então, seguinte. A respeito de aspectos diversos dos crimes, bem como dos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Caracteriza uma situação de arrependimento eficaz o caso do agente que, durante a ação,
diz para si: posso prosseguir, mas não quero, e encerra sua empreitada criminosa. No arrependimento eficaz, caso o agente que, durante a ação, diz para: posso prosseguir, mas não quero, e encerra sua empreitada. Claro que não, a gente vai ver esse assunto aí, tá, gente? Chama-se de dolo direto de segundo grau aquele que dirige em relação ao fim proposto e aos meios escolhidos. Também está errado. Uma norma penal em branco homogênea, ou em sentido amplo, é aquela cujo complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma e que necessita desse complemento. Essa é a nossa resposta. Então, uma norma penal em branco homogênea, nós temos a norma penal homogênea e a heterogênea. A homogênea nós temos em dois sentidos. Temos o sentido amplo, é aquela cujo complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma e que necessita desse complemento. E o sentido estrito. Então tá certinho, tá, gente? A norma penal em branca homogênea, em sentido amplo, ela precisa a mesma fonte legislativa que editou a norma, necessita desse complemento. Então tá certinho, a gente vai ver esse assunto mais para frente, bem com calma, certinho a questão, não se preocupa. Aqui a gente só está no conceitozinho, então vamos devagar. Negligente é o agente que pratica um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer? Claro que não, né, gente? A negligência não faz parte disso. Não é que pratica um ato perigoso. No erro de tipo essencial incriminador, o erro recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, isto é, uma excludente de ilicitude, que se encontra em tipos penais permissivos? Não, gente, está errado. A gente vai ver direitinho esses assuntos com mais calma lá para frente. Prosseguindo. Questão de número 17. Julgue o item. O fato de ter determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional temporária que as caracteriza como crime. Está errado, gente. Vamos ver de novo. Ó. O fato de determinada conduta ser considerado crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional temporária que caracteriza como crime. Está errado, gente. Determina assim, ó. O fato de determinada conduta ser considerada como crime, somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede em decorrência do princípio da anterioridade. Então, gente, vamos ver esse assunto? Então, vem aqui, foca aqui. Vem aqui nos meus olhos. O princípio da legalidade e o da anterioridade, que em seu colorário não podem ser de modo nenhum violados no sistema legislativo penal brasileiro. Então, vamos ver. As leis excepcionais e as temporárias jamais poderão retroagir para prejudicar alguém que tenha praticado uma conduta antes delas entrarem em vigor, criminalizando-os. Então, ó, as leis excepcionais e as temporárias jamais poderão retroagir para prejudicar alguém que tenha praticado uma conduta antes delas entrarem em vigor, criminalizando. Logo a questão está errada. Então, o que acontece? As leis temporárias e excepcionais, ela é ultrativa, que permite a manutenção de seus efeitos contra quem as violou no período de que elas estavam vigorando ali, ainda que esse período já tenha transcorrido, pela limitação que ela é inerente. Impedem, portanto, que lei posterior, mais benéfica, retroaja, a fim de favorecer quem praticou os crimes na sua vigência, e nunca para prejudicar. São normas de caráter especial que visam proteger os bens jurídicos em determinados momentos específicos da coletividade e submetem a regra geral do artigo 5º da Constituição. Então, gente, ó, tá errada a questão, partindo para a próxima aí, tá bem? Beleza? Então, questão número 18. Acerca de crime e sua tipicidade, julgue o item. Considere que Lúcio, mediante o uso de faca do tipo peixeira, tenha constrangido Maria a entregar-lhe o valor de R$ 2,50, sob a justificativa de estar desempregado e necessitar do dinheiro para pagar o transporte coletivo. Então ele usou uma peixeira. Mesmo que o valor seja irrisório, ele usou com violência.
Nesse caso, segundo o entendimento do STF, quanto ao princípio da insignificância, lúcido se processado deverá ser absorvido por atipicidade da conduta. Negativo, né, gente? Errado. Nós vamos ver lá, no assunto de princípio, que tem lá uma área, né? Que são os 4 vetores que o STF entende que precisa estar atrelado para poder caber o princípio da tipicidade. Como ele agiu aqui com violência, com o uso da peixeira, que a menina se sentiu ali acuada, ameaçada, logo ele não se enquadra nesse princípio da insignificância, justamente pelo uso da peixeira. Beleza? Nós vamos ver esse princípio aí com mais calma. É um princípio que cai bastante, mas a gente precisa com muito cuidado avaliar ele. Questão de número 19. Acerca dos princípios, o princípio da adequação social, dirigido ao julgador e não ao legislador, objetiva restringir a abrangência do tipo penal, limitando sua interpretação e dele excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade? Claro que não, né, gente? Dada a necessidade de observância do princípio da legalidade, a tipicidade penal resume-se ao mero exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Nós vamos, o próximo assunto é o assunto de princípio. O princípio da lesividade busca evitar a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, não cuidando de condutas que não excedam o âmbito do próprio autor. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de moeda falsa. Já para por aqui. A aplicação do princípio da insignificância, que deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade, da intervenção mínima do Estado, objetivo é excluir ou afastar a própria tipicidade penal, que é a material, examinada na perspectiva de seu caráter material. Essa é a nossa resposta. Nós vamos ver o próximo assunto é de princípios, vamos ver com calma, é um assunto que cai bastante, muito delicado, por isso requer um maior cuidado. Questão de número 20. Cabe ao legislador, na sua propícia função, proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, combinando as respectivas sanções, de acordo com a importância para a sociedade. Assim, haverá o ilícito administrativo, o civil e o penal. Este último, o penal, é o que interessa ao delito penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes: vida, liberdade, patrimônio, entre outros. O direito penal tem natureza fragmentária, ou seja, somente protege os bens jurídicos mais importantes, pois os demais são protegidos pelos outros ramos do direito. Nós vimos lá, né, gente? Essa é a nossa questão, que o direito penal ele é considerado como última ratio. Lembra lá do garantismo penal? Que ele só atua naqueles bens mais relevantes, deixando para os demais ramos do direito os outros conflitos. Então ele só vai atuar em última ratio. Beleza? Essa é a nossa questão. Deve ter caído aqui algum problema de internet, não está dando aí a nossa resposta aí. Mas é a letra A, tá, gente? Tem natureza fragmentária, direito penal, protege somente os bens jurídicos mais importantes, pois os demais são protegidos pelos outros ramos do direito. Vamos ver lá? Então nós temos aqui, gente, o garantismo penal, né? De Luiz de Ferraioli. Então, de outro lado, temos os minimalistas, propugnadores da ideia de que o direito penal deve ser aplicado que em última ratio, somente deve atuar quando as outras disciplinas jurídicas se mostrarem ineficientes para inibir certas condutas, ainda que exclusivamente naquelas situações onde se identifique graves violações a bens jurídicos. Então, gente, olha aí. Tá? Tá aqui, ó, de natureza fragmentária, somente para proteger os bens jurídicos mais importantes, pois os demais são protegidos pelos outros ramos do direito. Então, letra E, a nossa resposta agora apareceu aí, tá? Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele like, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, toca no sininho para você ficar ligado nas outras aulas aí, tá bom? Um abraço e até.